Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para compartilhar com todos vocês, mais uma vez, a palavra do nosso Deus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz o seguinte: em verdade vos digo, Jesus falando, hein? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Palavras do nosso amado Jesus Cristo. Quantas promessas maravilhosas, né, irmãos? Quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente medita nela, nosso coração se regozija, se alegra com tantas promessas. Um versículo apenas aqui, temos 4 promessas, 4 ensinamentos. 4 ensinamentos fundamentais para a nossa fé. Primeiro, ele vai dizer, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Quem ouve a minha palavra é aquela pessoa que dá ouvidos à voz de Cristo. Aprendemos com esse texto que a única maneira para nós herdarmos a vida eterna, a salvação da nossa alma, é pela obediência às Escrituras. Que Escrituras são essas? As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, né? Não é através dos escritos de Allan Kardec, né, por meio do Alcorão, que é o livro considerado sagrado pelos muçulmanos. Não é pelos livros de filosofia, não são pelos livros, né, de histórias, de fábulas, de contos. Não. Jesus está falando aqui para nós bem claramente. Quem ouve a minha palavra, quem ouve a sua palavra é aquele que não somente escuta, mas escuta e pratica, acredita que essa palavra é verdadeira. Num tempo onde, né, mais do que nunca, através das redes sociais, através da internet, Satanás tenta tirar todo o crédito da palavra, tenta desconstruir, né? Isso ele tem feito, né? Tem procurado fazer há centenas de anos, tentando desmerecer, desprezar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus continua verdadeira. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus, né? Então a palavra de Deus é a única maneira de nós herdarmos a vida eterna, a obediência a ela. Então ele está dizendo aqui, primeira sentença, quem ouve a minha palavra. Segundo ensinamento para nós, e crê naquele que me enviou. É necessária obediência à palavra de Deus e crer. Crer não é apenas achar que Deus existe. Isso aí é Satanás, diz a Bíblia, que os demônios são crentes, que Satanás é crente, o diabo é crente, e os demônios acreditam na existência de Deus. Essa crença aqui é crença, é confiança para servir e seguir. Ok? Então, Jesus está nos ensinando aqui, o segundo ensinamento, segunda lição desse versículo, que é necessário crer naquele que me enviou. Quem foi que enviou a Jesus? Deus Pai. Então eu preciso depositar minha confiança, a minha devoção a Deus Pai, o Deus Pai de Jesus Cristo. Perfeito? Não em ninguém mais, senão somente no Deus Todo-Poderoso, Deus que enviou seu Filho Jesus. Terceira coisa desse ensinamento, desse versículo, que ele é bem didático, né? Ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Terceiro, tem a vida eterna, né? Não entra em juízo. Olha que interessante. A gente aprende aqui que a obediência à palavra de Deus e a fé nesse mesmo Deus vai nos livrar da condenação futura. Forte, né? Ou seja, para aqueles que não acreditam num juízo eterno, numa condenação futura, esse texto, essas palavras de Jesus aqui ficam bem claras, né? De que existe um juízo. Ele vai dizer, ó, quem obedece à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, confia no Deus Pai que me enviou, esse não vai entrar em juízo, ou seja, ele vai escapar de uma condenação eterna. Então, logo nós podemos inserir daqui que existirá uma condenação, um juízo para aqueles que rejeitam a palavra e não confiam no Deus das Sagradas Escrituras. Sim, o Deus dos profetas, o Deus Pai de Jesus Cristo. Então, é algo tremendo. Tem pessoas que acreditam que podem viver as suas vidas de qualquer maneira. Pessoas inteligentíssimas até, já ouviram dizer isso, que elas podem fazer o que quiserem das suas vidas. Mas nós estamos percebendo aqui que não é desta forma, não. A gente não vive da nossa maneira, não. É necessário crer na palavra de Deus e confiar em Deus Pai. Não entra em juízo, e diz mais, mas passou da morte para a vida. Ou seja, o juízo eterno
que nós sabemos que é a separação eterna de Deus. A Bíblia também chama de segunda morte, né? Porque as pessoas que estão longe de Deus hoje, vivas, elas estão mortas espiritualmente. E quando elas partem desta vida para a eternidade, distante de Deus, mortas espiritualmente, diz a Bíblia que elas experimentam a chamada segunda morte, ou seja, a separação total e eterna de Deus. Então Jesus está nos dizendo aqui claramente que quem obedece à palavra, quem crê em Deus Pai, confia em Deus Pai, né, para a sua salvação, vai experimentar a verdadeira vida, a vida de Deus. Passou da morte eterna para a vida eterna, para uma vida totalmente distinta, diferenciada. É a vida de Deus. Quando se fala de vida eterna, muitas vezes vem na mente do crente o sentido de uma vida, vem o sentido de quantitativo, né? Vida eterna é uma vida que não termina, que não tem fim. Mas muito mais, a vida eterna significa qualitativamente uma vida de Deus, né? O termo lá no grego para falar sobre vida, a vida eterna é zoe, a vida de Deus, diferente do bios, que é a vida animal, a vida, né, referente ao anima. Portanto, nós aprendemos aqui com o nosso Senhor Jesus que é necessário obedecer a sua palavra, crer em Deus Pai, confiar nele, porque foi ele que enviou seu Filho, e experimentarmos essa vida, a vida eterna. Que você possa ficar com esta reflexão nesta manhã, compartilhe nos grupos de Facebook, do WhatsApp, esta mensagem, esta reflexão da palavra do Senhor. Deus te abençoe.